Iniciando mais uma análise fraca comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou utilizar o portal GE para fazer análises do dia de hoje. Como a primeira notícia, Flamengo projeta 3 amistosos e vai enfrentar o Benfica. Veja os detalhes. Clube negocia jogos com Frank da Escócia e Birmingham da Inglaterra. É isso aí, acho que o Flamengo tem que vender a sua marca, não é só um amistoso, mas vender a marca também, que é necessário também para que o Flamengo entre outros mercados. Assim também é bom para negociar jogadores, haja abertura para tanto negócio que o Flamengo deve fazer. Então acho que a ideia é muito boa, espero que saia. Não sei se vai ser só amistoso ou vai ser uma copinha entre eles, mas o Flamengo está muito certo que tem que promover o clube em outros lugares. Acho que mais questão do marketing do que questão mesmo de parte física, os jogadores que vão ficar nesse período de Copa do Mundo. Então o Flamengo vai trabalhar sua marca e isso é muito importante para o Flamengo. Vamos para mais notícia. Com isso, o técnico que está perto de assumir o Sub-20, Marcelo Salazar, estava no Al-Nassr e conviveu com Jesus. O Flamengo também tem outra questão, acho que o Flamengo está trabalhando duas questões interessantes. A primeira é explorar sua marca lá fora, e a segunda, profissionalizar o Sub-20. Não é deixar o jogador profissional, mas ter uma equipe profissional ali para trabalhar com esses jovens. Acho que o Flamengo gasta muito dinheiro contratando muitos jovens, mas não consegue fazer essa transição entre a base e o profissional. Acho que tem que ter um trabalho mais técnico, um trabalho que é onde o jogador compreenda os movimentos que tem que fazer para que ele possa subir o profissional. Fiz muitos jovens querendo atacar, mas na hora de fechar as linhas, fechar os espaços, deixa muito aberto. Então você tem que ter um treinador que saiba dar toda questão tática, técnica e física ao jogador. Tem que ter, o jogador tem que saber o que tem que fazer em campo, a sua movimentação, a sua colocação, porque tem que atacar, quando tem a hora certa de atacar, a hora certa de defender. Essa questão assim tem que ser bem trabalhada, saber trabalhar o ritmo do jogo. Então isso aí o jogo tem que vir mais maduro em relação a isso. Então, por isso que são tão poucos jovens que conseguem subir da base profissional. Mais notícias sobre o Flamengo. O Flamengo abre conversas com Alexandre para a renovação. Então tem vínculo até dezembro e deve estender por mais um ano. Alexandre é um bom lateral esquerdo, mas eu sinto um pouco, falando a verdade sincera, jogador, o lateral mais agudo. Ele tem um bom poder defensivo, mas para mim falta a potência ofensiva. Ayrton Lucas traz a potência ofensiva, mas na questão defensiva eu vejo Ayrton Lucas com falha. Então para mim deveria ter um lateral que conseguisse equilibrar isso, a parte defensiva com a parte ofensiva. Eu gostei muito do Vina quando estava no Flamengo, mas veio a lesão, depois da lesão não voltou a ser aquele Vina que estava indo tão bem no Flamengo, e o Flamengo acabou prestando por River e a gente não sabe se vai retornar ou não. E agora tem a janela no meio do ano, vamos ver que o Flamengo vai atrás de alguém, mas se ele pretende renovar com o Alexandre, eu acho que a ideia é que daqui mais um ano o Flamengo venha contratar um lateral para subir o 20 contrato do Alexandre. Vamos ter paciência,
E vamos ver se o Flamengo consegue trazer um bom nome para substituí-lo. Flamengo é líder geral da primeira fase da Libertadores. O clube repete feito que só havia conseguido em 1984. Muita gente ainda criticando aquele jogo contra o Palmeiras, mas acho que o objetivo do Flamengo é a Libertadores. Brasileiro é um campeonato longo, a gente sabe que nada pode conquistar. No passado, o Palmeiras liderou grande parte do Brasileirão e chegou na reta final, foi perdendo força, e ali o Flamengo conseguiu o título. Então, para mim, o único vacilo até agora do Flamengo foi sair da Copa do Brasil. Eu via, o Flamengo tinha mais times que qualquer outro, mesmo jogando com o time reserva. E o Flamengo deu esse maior com a vitória. Para mim, assim, se eu fosse o treinador, colocar a opinião, que eu não sou o Leonardo Jardim, desde o início do Carioca vai ser um time alternativo, início do Brasileirão, perdão, eu entraria com um time alternativo, um time que não são os 11 titulares que ele tem em mente, e focaria nas Copas nesses primeiros 6 meses. Depois sim eu começaria a ver Brasileiro, Libertadores, Copa Brasil. Mas também perdeu ali uma oportunidade, mas ainda está vivo na Libertadores e no Brasileiro. Vamos ver mais notícia. Diretoria e comissão técnica define perfil de reforço para a Janeiro. Clube mira jogadores mais jovens para equilibrar o elenco. Mais jovem, eu acho que o Flamengo tá vivendo, assim, tem time base. Acho que o time base dele é o Rossi, Vaela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre, Jorginho, Pulgar, Arrascaeta, Prata, Nino e Pedro. Acho que esse é o time titular dele. Quando você vai trazer alguém, você vai trazer um cara para projetando daqui a 1 a 2 anos esse cara venha assumir o seu lugar, ser titular. Por isso que eu não tô crucificando o Carrascal. O que eu entendo sobre o Carrascal é que ele tem que jogar mais pelo meio e entender o futebol brasileiro. Acho que as entradas dele vem visado muito o jogador. Acho que o braço do Pidon, eu achei totalmente acidentado, ele estava saindo, mas ele pode evitar porque é uma bola de tiro de meta, ele viu o braço aqui no Pidon. Quando o Fluminense tem um carrinho anti-soco por trás, também eu achei rigoroso demais, mas foi um carrinho por trás. É um lance que ele poderia ter puxado o jogador pela camisa, já que o jogador estava na frente dele, não deixado o cara progredir com a bola. Então ele tentou um carrinho para tirar a bola e ali levou o cartão vermelho. E a última contra o Palmeiras, o cara veio de frente, ele acreditou na jogada, mas o CSA ia ele ter deixado a bola passar e jogar no erro do jogador do Palmeiras, que ia cabecear a bola para qualquer lado e poderia ali ter achado espaço para continuar a jogada. Mas os 3 lances para mim não teve culpa nenhuma, mas são lances que vai tornar ele mais sábio em uma outra disputa igual a esse lance. E em relação aos jogadores mais jovens, esse tempo de adaptação, já falei atrás, mas só repetindo, chegar, se adaptar, entender o que o treinador quer e ali ir crescendo, evoluindo. Vamos para mais notícia. Andrei sai do fim da fila, estreia na Libertadores e vai sombra a Rossi. O goleiro foi o último do elenco a ganhar a oportunidade com o Jardim. O goleiro é uma posição complicada, que só tem um que agarra,
A má fase do Rossi permitiu que o Andrei entrasse bem, para mim mostrou segurança nas suas TVs, na saída de bola, saída com os pés. Então o Rossi, acho que já está com uns 30 e poucos anos, já começa a balançar, eu acho, para uma possível aposentadoria. Vamos ver, isso aí fica a cargo do Jardim, né, no dia a dia, trabalha ali no treino, com o técnico de goleiros, para saber quem é o melhor, Andrei ou Rossi. E Rossi nos ajudou muito também, a gente tem que ter essa gratidão em relação ao Rossi. Então é muito difícil falar, entra com o Rossi ou entra com o Andrei. Ali realmente tem que ser um trabalho entre treinador e treinador de goleiro para definir quem é que vai ser o titular do Flamengo. Mais notícia: Saúl diz que vai abrir mão de férias para aprimorar a parte física antes da intertemporada do Fla. Meio espanhol reconhece que está muito abaixo do seu condicionamento após cirurgia em 2026. Parece que desaprendeu a jogar futebol, mas isso aí tem que ver. Tem que ver esse tempo que ele ficou lesionado, tá recuperando. Então o Saúl tem tudo para evoluir e assumir um lugar ali. É um cara que ano passado foi muito importante no sistema defensivo, marcando. Acho que ele faz uma boa dupla, ele de La Cruz. Entrou no Mundial de Clubes contra o Paris Saint-Germain. Eu achei que não ia dar certo essa substituição que o Filipe Luís fez lá no Mundial de Clubes, colocar De La Cruz e Saúl. Ele deu muito certo, também cresceu naquele jogo e levou perigo ao Paris Saint-Germain naquela reta final. Então eu creio que é uma dupla que pode ser utilizada para ter mais qualidade no passe, mais visão de jogo. Esse último jogo mesmo com o Cuesco, como foi o Flamengo te viu entrar na área adversária. Então você tem dois volantes que tem um bom passe de bola, boa visão e é um jogador experiente que sabe muito bem o momento certo de avançar, o momento certo de chutar, faz toda a diferença. Essa é a análise fraca comigo, Eduardo. Utilizei o portal GE, então entre lá, lê as notícias, tem a sua opinião, faz sua análise. Então até amanhã falando mais um pouco sobre o nosso Flamengo.